Olá, pessoal. Quando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor em 2020, as empresas se viram obrigadas a se adequar internamente para atender a uma nova exigência de um tema que não para de crescer em importância, que é a proteção de dados para garantir e preservar a privacidade das pessoas. Desde então, quase 3 anos passados, as empresas se veem em um novo momento de revisar aquilo que foi feito até aqui para avaliar o que precisa ser ajustado e o que precisa ser investido ainda mais para ter todo o diferencial competitivo que esse tema exige. Eu sou Thiago Labliuk, sócio-diretor de Managed Risk and Security Services da KPMG, e hoje estou aqui com Klaus Kissling, sócio de privacidade e cibersegurança também da KPMG, e com Beto Santos, head da América Latina da OneTrust, para iniciar esse episódio, que a gente dá essa série de episódios da KPMG chamada Alianças Estratégicas. Vamos lá, pessoal. Beto, vou começar com você. Logo na largada, qual é a importância que você vê e os desafios desse momento atual de proteção de dados e como que as empresas estão lidando com isso? Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu sou o Beto Santos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Klaus, pela parceria sempre. A KPMG é um grande parceiro da OneTrust. Nesse momento que a gente vê realmente o governo tomando realmente essas atitudes com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente vê a normalização como um momento muito importante agora. Hoje, em primeiro lugar, a gente vê, recentemente estava até conversando ali fora, um bate-papo, aplicação de multas, essas multas começaram a ser aplicadas. Então, o que é importante se adequar a uma normalização, a permitir uma normalização dentro da empresa, primeiro é você respeitar a lei, evitar penalizações, evitar riscos à sua imagem como empresa, acho que é a primeira coisa. Mas outra coisa, quando você começa a se adequar a uma norma, você primeiro se beneficia das melhores práticas do mercado, Acho que não só no Brasil, no mundo inteiro, as leis de proteção de dados estão aí. Então, você começa a ter melhores práticas que te ajudam a adequar a sua empresa, a te colocar nos caminhos, te permite ser mais consistente. Na hora que você tem uma normalização, você começa a minimizar erros, minimizar processos, você evita trabalhos duplicados, por exemplo, que você começa a se adequar a normas que já estão ali no mercado. O que é importante é que todo esse processo de normalização te permite a levar para uma política de governança. Então, a hora que a gente começa a sair um pouco de privacidade e entrar também no assunto governança. O quão importante é você ter uma governança interna, seja dos seus processos internos, mas também uma governança de todos os riscos que a empresa pode enfrentar. Riscos com terceiros, riscos que a empresa pode estar verificando e se adequando para evitar aqui a exposição. Acho que o grande ponto é evitar a exposição. O que a gente enxerga hoje como desafios hoje? Primeiro, a complexidade. São ambientes cada vez mais complexos, então você tem que se adequar a normas diferentes dependendo do tipo de mercado que você está. Outra parte do desafio é a resistência humana natural. É cultural das pessoas terem um tipo de resistência a mudanças. Na hora que você vai implementar novos processos, vai implementar todo esse tipo de normatização, você acaba tendo uma certa resistência cultural. E o terceiro é que você necessita de investimento. Normalmente, ou um recurso dedicado, ou principalmente uma consultoria, como é o nosso trabalho junto com a KPMG, para levar esse benefício para as empresas. Muito legal, Beto. Concordo 100%. E esses são pontos importantes de desafio que já emendo com o Klaus, justamente quais áreas e quais atividades que hoje estão enfrentando de maneira mais concentrada esses desafios e se você entende que eles já estão maduros para esse novo passo do tema proteção de dados. Olá, Thiago. Olá, Beto. Bom ter você de novo aqui, um grande parceiro. Obrigado a todos por participar dessa iniciativa da área de mercado junto com alianças. Acho que a gente está vivendo o mês a mês da adequação da privacidade. Como você falou, há mais de 3 anos a gente já tem a lei. Diversas empresas já fizeram um trabalho inicial para poder fazer uma adequação. Então, fizeram ali seu assessment, olharam para dentro de casa, fizeram aplicação de tecnologia muitas vezes, estão colhendo os frutos hoje, acho que da aplicação da tecnologia. Passaram pelo grande desafio de montar os times de privacidade e aí agora a gente está chegando num próximo desafio que é exatamente as obrigatoriedades. Então, quando a gente precisa gerar relatórios de roupa, gerar relatórios de DPIA, ter um sistema, ou pelo menos uma coleta de informações de um titular dos dados, de uma requisição do titular dos dados, acho que é esse momento que a gente vem vivendo. Logo no começo, quando a gente teve a sanção da LGPD, a gente teve lá a primeira multa baseada na LGPD, uma incorporadora, porque coletava dados de forma equivocada. Ninguém nem sabia o que estava fazendo. Então, o Ministério Público, PROCON, todo mundo aplicando a multa para aquilo que achava, até por uma lei nova.
E uma lei nova para a gente, né? Porque a gente não falava de privacidade há um tempo atrás. A gente sabe que a nossa lei é muito baseada naquela lei que veio da Europa. A Europa teve 20 anos para poder se adequar, desde 94, 95, que começou a se falar privacidade. Então, acho que foi o processo, né? E a gente está vivendo isso no dia a dia, né? Com essa necessidade, né, importante de cada um dos meses ter essas novas demandas de privacidade, como a gente vai poder superá-las. Muito legal. E aqui é interessante que a gente já está falando de complexidade de business, a gente está falando de conectividade, de resistências humanas, novos patamares de você realmente entregar aquilo que precisa ser entregue com base naquilo que foi desenhado. Então, Beto, em cima disso, como é que você vê o tema de automação de processos e como isso tem ajudado ou pode ajudar as empresas a superar esse novo step, nessa nova fase da produção de dados? Acho que a automação, assim, ela é crescente, acho que é um bom sinal. A gente vê empresas realmente se automatizando nesses processos, principalmente na área de segurança e na área de riscos. Ainda é pequeno, acho que é um trabalho bacana que a gente tem aqui juntos, de educação, em primeiro lugar, né? Levar essa importância da automação de processos dentro das organizações, mas a gente já vê resultados positivos e aonde eu vejo também como benefícios, né? Primeiro é a velocidade, né? A hora que você automatiza processos, né? A velocidade com que você permite que as decisões sejam tomadas, escalabilidade e ao mesmo tempo evitando erros. Sempre a gente leva com o risco, né? O risco do erro, né? Então acho que a primeira coisa é a velocidade e a escalabilidade, né? A segunda é a padronização e consistência, né? Normalmente, né, a gente vai se basear em normas de mercado. E quando você traz esse padrão que já é testado por outras empresas, normalmente nas mesmas verticais em que você atua, você tem mais consistência dentro de casa. Então, acho que essa é uma parte muito importante. Em terceiro, que eu vejo muito, né, é essa análise mais rápida de dados. Hoje a gente está vivendo aí machine learning, inteligência artificial, né, a partir do momento que você tem essa automação, né, você vai ter uma análise mais rápida dos dados, uma análise mais rápida dos riscos, e acho que esse é o mais importante, na hora que você consegue se beneficiar de todo esse processo. Então, a automação hoje, né, a gente vê o volume dos negócios digitais crescendo vertiginosamente, né? Dados digitais, né, o volume de dados digitais permitem que você, na verdade não permite, necessitam que você tenha uma automação, porque você tem fontes de dados diversos, você tem volumes de dados, a gente está falando de petabytes, dependendo da organização, né? Se você não tiver um processo automatizado, como que você vai responder, por exemplo, a uma lei de titulares? Então, o quanto é importante você internalizar a automatização dentro da empresa. Acho que esse é o grande benefício, você ter a rapidez e a segurança do que você está fazendo. E as pessoas fazem processos manuais, né? A gente vê. Só que, imagina, recebo uma solicitação no titular e aí eu tenho que ir lá no meu banco de dados e ficar dando comando para poder saber se tem alguma informação lá dentro. Sem tecnologia vai ser impossível. Isso quando estiver somente num banco de dados, né? Isso que a gente fala. Imagina o volume de banco de dados. Querendo ou não, empresas ainda são silos. É uma conversa que a gente tem constante, né? Você está falando com essa área, depois você fala com essa outra área. E a gente vai descobrir que, aqui usa um banco de dados X, aqui usa um banco de dados Y. O cara que era o gestor não sabia nem que tinha esse banco de dados lá, que foi uma aquisição, um merge que a empresa fez, comprando uma operação regional naquele mercado que ela teria. A hora que você chega lá, nossa, nunca ouvi falar nesse banco de dados. Como que você consegue gerenciar todo esse volume de dados em bancos que você nem conhecia, nem sabia? Na verdade, não é que você não conhecia, você fez uma aquisição, por exemplo. Estava lá, não estava no seu dia a dia. Como que você tem esse controle geral? A automação vai beneficiar todo mundo. E um ponto que a gente tem visto, né, nesses últimos poucos meses é as empresas se preocupando também com a própria empresa fora do país. Né? A gente viu um boom muito grande acontecendo no Brasil e quanto que a gente não penou para poder começar a ter os primeiros casos da América Latina. E agora não, você olha, os países estão preocupados. Só que como é que você chega e implementa um processo que vale para a LGPD, para a lei do Chile, para a lei do Panamá, para as outras, entendeu? Então, assim, essa fácil integração que você acaba tendo, quero aportar o que eu tenho no Chile hoje, sei lá, aquela cooperativa ou aquele corretora que eu tenho no Chile, acopla aqui e sai funcionando, né? Então, quero buscar um dado que tem lá, muito rápido, né, de fazer. E acho que esse ponto que o Klaus falou da globalização hoje, né? Quão é importante a gente ter um parceiro como vocês, por exemplo, que tem também uma atuação global. Hoje o que eu vejo é realmente, a gente estava outro dia conversando com o varejo, vou começar, ele compra da China, depois vende de volta para a China. Cara, que lei que está lá? Que lei que eu tenho que obedecer? Mas eu produzo também um pedaço aqui. Mas eu também tenho um fornecedor que vende na Europa. Mas eu vendo também nos Estados Unidos. Olha o volume nos Estados Unidos, o Brasil é uma lei só no país. Estados Unidos é uma lei por estado.
Você tem que saber aonde você vai estar comercializando, onde o seu cliente vai estar recebendo. Cara, se não tiver tecnologia por trás, se não tiver uma consultoria por trás, pode ser feito manual? Lógico que pode. A lei em nenhum momento diz que você tem que ter uma tecnologia. Mas a tecnologia está ali para te ajudar. Processos manuais são válidos dentro da lei? Lógico que são. Mas a tecnologia é um benefício. Né? Imagina você ter que fazer todo esse trabalho manual, como o Klaus falou. Perfeito. É arriscar demais por uma situação que exige estar presente. Assim, querendo ou não, pode ter um erro humano. Pode. Né? Um benefício, já que você perguntou o benefício da automação, é evitar erros humanos também. Perfeito. Acho que esse é outro ponto. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nos processos, o risco do erro humano é maior. Né? Perfeito. E a OneTrust tem investido cada vez mais, né, nessas evoluções, na interface com o usuário para ser facilitado, e isso é um ponto bem relevante. Acho que esse é onde eu vejo a OneTrust realmente se preocupando em facilitar a vida dos gestores, em todos os níveis. Acho que desde o usuário que está ali na ponta, até um C-level que precisa de um relatório mais rápido, saber o que está acontecendo em todas as áreas da empresa. Acho que é isso onde a OneTrust vem cada vez mais investindo para facilitar a vida das pessoas e tendo parceiros como vocês. Né? Perfeito. E a gente falou aqui sobre a complexidade, o aumento de escala de negócios digitais, a gente falou em diminuição dos desafios de fronteira, né? Você consegue ter uma logística, uma cadeia de valor extremamente distribuída e ainda assim tratando com dados sensíveis que pode expor a empresa principal numa situação de risco reputacional ou no limite de risco financeiro. Então, Klaus, como é que você vê essa conexão considerando o ambiente de terceiros? Todas essas conexões e como é que é necessário ou como é que é um bom caminho para tratar essa complexidade de conexões? Eu acho que o mercado trouxe o melhor caminho, que é, se você não está pronto, você fica fora do jogo. Não pode mais descer para o parquinho se você não tivesse preocupado, se você não tiver os seus dados mapeados, se você não tiver um DPO nomeado. Então, assim, o que eu tenho percebido muito é essa pressão das empresas. Se você não tem, não está adequado, não está preocupado com a adequação, eu vou buscar alguém que esteja adequado. Então, assim, cada vez mais a gente vê o mercado se pressionando quanto a isso, né, de fazer. Quanto à questão dos terceiros, né, quando a gente tem um controlador e um operador dos dados, o controlador está muito preocupado com como os dados estão sendo tratados lá dentro. Né? Então, assim, a gente vê uma necessidade muito grande hoje de tratativa de terceiros, porque grandes riscos acontecem com os terceiros. Né? Você falou, a OneTrust está preocupada, está sempre um passo à frente. A gente fala muito do módulo de privacidade, mas a OneTrust tem solução hoje de ESG, tem solução de ética, tem solução de TPRM, que é o que a gente está falando. Então, é essa preocupação que vão juntando os módulos, né, para poder ter uma sinergia única ali dentro da empresa quando se trata de riscos, que é quando a gente sobe essa camada. Então, riscos com terceiros vai ser uma categoria de riscos que você vai ter dentro de casa. E aí você tem tudo, desde a cadeia de suprimentos, ataques específicos para a cadeia de suprimentos, ou como você tem que tratar ele dentro de casa. Né? Quantas vezes a gente não viu empresa que não tinha ciclo de vida de contratos? Que era o mínimo, do mínimo do mínimo. Tipo, perdi aquele fornecedor porque meu contrato acabou e eu não sabia que o contrato ia acabar. Não, e eu já ouvi uma vez, eu falei assim, você tem política de gestão de riscos de terceiros? Aí o cliente me falou assim, eu tenho um NDA assinado com ele. Eu falei, cara, um NDA, cara, e tudo que acontecer por trás? Não, mas eu tenho um NDA aqui. Então, assim, acho que é o que o Klaus falou, você tem que começar a se preocupar com a cadeia completa. Né, assim, não adianta você falar assim, não, mas esse vazamento de dados não fui eu, foi o call center que eu contratei. Corresponsabilidade. Corresponsabilidade. E isso entra naquele desafio inicialmente que você colocou sobre cultura, sobre a necessidade de você investir sobre o tema, e não é finito, é contínuo, certo? E sobre esse ponto, o que você acha, Beto, que precisa ser melhorado ou investido para que esse ambiente que o Klaus comentou possa ser melhor observado, da melhor forma eficiente ou da melhor forma possível, levando em consideração toda essa complexidade? Exatamente. Bom, como o Klaus falou, né, a cadeia é importante hoje. Né? Então, a OneTrust ela acabou até investindo numa solução específica para a gestão de riscos de terceiros, porque a gente viu o quanto é importante isso. Né? Então, a primeira coisa, acho que dentro da empresa, né, ela tem que desenhar esse processo adequado, né, de uma contratação de fornecedor, de como ela avalia um fornecedor. É importante ter uma due diligência adequada, né, e não uma due diligência inicial. Muitas vezes você faz uma due diligência inicial no seu fornecedor, mas você esquece que é um processo contínuo. Esse fornecedor também passou por aquisições, ele está crescendo a empresa dele, então você tem que ter uma due diligência adequada e um processo contínuo de avaliação. Né? E acho que um terceiro ponto que é importante também por mais que você tenha essa visão centralizada de riscos, né, seja seus riscos internos, seja seus riscos de terceiros, né, de fornecedores, você tem que ter uma cultura compartilhada, acho, né, do seu ecossistema inteiro. Né? Você é uma empresa, outro dia eu estava conversando com uma empresa que era uma empresa vegana. Ela vende um produto vegano. A cadeia inteira tem que ser vegana.
Se você não compartilhar a cultura da sua empresa com seus fornecedores, alguma coisa vai dar errada naquele processo. Então, você também tem que ter essa política de compartilhar a sua cultura. Então, acho que esses são os pontos mais importantes na hora que você avalia um terceiro, mas principalmente sabendo que faz parte do seu ecossistema, né? Faz parte da composição do seu negócio. O Klaus comentou aqui, a gente vai desde privacidade, que é onde a gente começou o negócio, olhando porque era uma lei, mas hoje você passa por uma governança. Né? A gente estava falando de fora, onde entra a privacidade e governança nessa história. Mas se você vai além disso, você vai passar para a ética. Né? Você tem que vislumbrar esses processos, como o seu fornecedor está perante aquilo que ele se propõe a fazer. Né? Investimentos em ESG, em sustentabilidade, em governança, né? Em toda a parte de ambiente social. Acho que o complexo inteiro você tem que olhar não só a sua empresa, mas o seu fornecedor também. Então, acho que tudo aquilo que você faz para a sua empresa, você tem que estender também ao seu parceiro, porque ele faz parte da sua cadeia. Ou, por exemplo, o caso que a gente passou com as vinícolas no Sul, né? É uma cadeia ali muito próxima. É problema com o fornecedor com problema social. Então, você pega ESG com TPRM e cruza, tá? Na veia. É a sinergia que você comentou. Tem um caso de sinergia ali real. Hoje você vai ser contratado por uma empresa, ele pergunta qual é o seu canal de ética. Entendeu? É independente, não é independente? Quem que trata? Está criptografado? Então, assim, são todos os assuntos que o mercado está pressionando. Se você não está adequado a isso, uma hora você vai ficar fora do jogo. E uma coisa que a gente tem, acho que é um trabalho bacana que a OneTrust e a KPM juntos a gente tem, por exemplo, a hora que você avalia um fornecedor de uma empresa. Né? Qual é o benefício desse fornecedor ser avaliado? É que ele já ganhou, entre aspas, um selinho ali. Pô, foi avaliado, a KPMG, a OneTrust avaliar esse fornecedor. Se um outro cliente for contratar esse fornecedor, hoje existe um banco de dados de fornecedores. Por exemplo, a OneTrust tem um banco que chama Vendorpedia, que é um Wikipedia de fornecedores. Pô, se já foi avaliado uma vez, fatalmente a gente pode economizar processo de avaliação, porque ele acabou de ser avaliado, por exemplo, com a KPMG em outro cliente. Você já tem aquele fornecedor avaliado. Então, quanto mais os fornecedores também entenderem que eles precisam estar preparados, também existe um benefício ali. Uma cadeia de compartilhar. Pô, já estou usando esse fornecedor, um outro fabricante vai usar esse fornecedor, por exemplo. Então, acho que tem ali um network que é importante também. Isso é um ativo para as empresas, né? A gente, durante muito tempo, é um grande desafio. Compliance trava negócios, compliance... Mas agora a gente tem visto que o compliance tem trazido diferencial. Compliance traz ROI. Exatamente. Estar em compliance é inovador. Traz capacidade de você participar de negócios que antes alguns aspectos não eram levados tanto em consideração, mas agora se tornou meio que pré-requisito para fazer negócios. Então, é muito em linha daquilo que a gente está falando aqui das conexões todas, que é um tema fortíssimo, que é a governança, que entra sobre isso. E falando sobre governança e todo esse aspecto que a gente falou de tempo de resposta, o Klaus usou esse termo, falando sobre incidentes. Klaus, como é que a gente vê e como é que você entende a parte do tratamento de incidentes e como é que as empresas precisam estar atentas a dar esse tempo de resposta que o mercado não espera? Acho que os projetos que eu mais tenho vendido são de gestão de crises, treinamento do board de gestão de crises, sabe? Gestão de continuidade é um assunto que voltou com muita força nesse ano, as empresas preocupadas. Né? Dois grandes ofensores, vazamento de dados e ransomware. Então, assim, como é que eu trato isso? Porque a primeira pergunta que você faz para o cara, que o cara não sabe nem responder, é: você vai negociar com o ransomware? Né? Você vai negociar com o atacante ou simplesmente você vai tentar subir seu backup para fazer? E os caras não têm as respostas. Então, assim, acho que resposta a incidente é importantíssimo. Se você tem um vazamento de dados e você não consegue minimamente saber que dado que vazou, da onde vazou, você não tem um fluxo, uma ferramenta que ajude com resposta a incidente, vai fazer com que o DPO possa tomar decisões erradas. E a gente viu no mercado no começo um boom de muitas pessoas se movimentando para virar DPO. Hoje, grande parte dos DPO são advogados. Né? E a gente vê que o time multidisciplinar dele é suportado por pessoas técnicas, mas grande parte é advogado. Então, se o cara não tiver uma tecnologia ou se o cara não tiver um processo que ajude ele quando ele estiver ali com sangue quente, ele vai ter dificuldades, né? E vai tomar decisões equivocadas. E quando o Klaus fala de resposta a incidente, né? Uma coisa que a gente fala com frequência, né? Não é uma questão de se a empresa vai ser atacada ou não, é quando ela vai ser. Né? E você nunca está preparado. Nunca está preparado para aquele ataque específico. Você está preparado com as suas defesas. Mas o ataque normalmente é novo, né? Eu vim da área também, antigamente, antes de estar na OneTrust, que é na área de segurança também, né? Então, você faz uma solução mediante um ataque. É difícil você ser, muitas vezes, preventivo. Você não sabe que tipo de ataque vai vir, né? Hoje, esses caras são super evoluídos, né? Os caras que estão criando esses ataques, essas ameaças, você tem que ter uma política de resposta. Porque
fatalmente você não sabe o que vai acontecer e fatalmente vai chegar em você. O que você tem que estar preparado para responder, né? Tanto que na lei ela não diz que você não deveria ser atacado, mas o que você faz quando você recebe um ataque. E os caras estão mais pacientes, né? Tem 3 relatórios da Ponemon, 20, 21, 22, que falam que o tempo médio de um ataque em 20 era 195 dias. Em 21, 235 dias. 22, 277 dias. Ou seja, os caras estão... A média de um ataque é 277 dias. Sabe que a gente tem isso? Isso porque muitos se revelam depois por causa do ransom. O cara chega no final e fala... Então, se você não tiver uma solução ali que te ajude na orquestração disso, né? E os caras não estão ali para fazer o ransom. Ele está ali para extrair dados. Então, se você não consegue descobrir que dados que foram extraídos, de que base, de que tipo de clientes, não vai funcionar, né? E assim, e tem empresa hoje, tem banco, tem grande banco aqui, que tomou a decisão de que se vazar 50 dados pessoais, eu não vou tratar, esse é meu threshold. Eu vou me preocupar com o que vem depois de 50, entendeu? Então, assim, você vê empresas mais maduras, que utilizam tecnologia, têm processos, que essa empresa consegue estabelecer esse tipo de threshold, de falar, se eu tiver 50 dados de clientes vazados, eu não vou tratar, vou passar para o próximo. Se eu tiver mais que isso, eu preciso começar a me preocupar. Perfeito. E o mundo externo usando tecnologia. Né? Se o mundo externo usa tecnologia para gerar essas ameaças, quem dirá o mundo interno não usar tecnologia? É quase um contrassenso. É bem arriscado mesmo, né? Muito bem, pessoal. Esse é um assunto que não se esgota aqui. Foi muito bom ter esse papo com vocês. E, de maneira resumida, eu entendo que a gente precisa cravar algumas coisas. Automação de mapeamento de processos e avaliações. A gente tratar cada vez mais e estar preocupado com as conexões com os terceiros de maneira geral. Tratar esse assunto de privacidade que no começo, como o Klaus colocou, ainda precisava entender o que precisava ser feito e foi sendo construído, mas vem se tornando cada vez mais um assunto bem técnico, bem high-tech mesmo, da área de segurança de informação estar inserida nesse tema junto com os DPOs, né? E por fim, tratar de maneira bem responsável e diligente a parte de gestão de incidentes, porque isso sem dúvida traz vantagem competitiva, sobretudo quando você está sendo atacado, né? E às vezes a gente tem visto esse tempo todo de duração de ataque, que às vezes você já está sofrendo e você não percebeu ainda, né? Obrigado, Beto. Obrigado, Klaus. Foi ótimo ter esse bate-papo com vocês. E para você que gostou desse conteúdo, fique atento aos nossos canais. Esse é o primeiro episódio de uma série de alianças estratégicas da KPMG, que a gente vai trazer uma série de novos conteúdos aqui para vocês. Então, fiquem ligados.